Bom, pessoal, vamos lá, dando seguimento ainda ao tutorial. Esse é mais um videozinho para ajudá-los na hora que você estiver passando por algum aperto no trauma. Então, aqui tem coisas que é de conhecimento público, a gente só dá uma ênfase um pouquinho maior em alguma experiência ou algo que vai ajudar vocês aí no momento de precisão, ok? Acesso venoso é um assunto muito importante, por quê? Primeiro porque vai ser a maior parte das vezes a via que a gente vai utilizar para coleta de exames, e principalmente por conta do choque hipovolêmico, que é a principal causa de choque no trauma, então em termos de reposição volêmica. É algo que a gente vai praticar tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. Muitas vezes você vai pegar uma veia na ambulância, na via pública, ou numa casa, ou, obviamente, na sala de emergência. Então, muito interessante tudo isso aí, você está com tudo na cabeça. Bom, as indicações, então, são basicamente 3. A primeira, mais importante, aliás, todas são importantes, né? Mas a reposição volêmica, então, vai ser a grande via de administração, no caso aí de reposição volêmica, tanto de cristalóides, aí o Ringer simples, Ringer lactato, que é o que a gente mais utiliza no trauma, o soro fisiológico e assim por diante, quanto os hemocomponentes. Então, são principalmente o concentrado de hemácia, aqui no Brasil, né? As plaquetas e o plasma fresco. Lembrando que de uns anos para cá a gente vem utilizando aquela fórmula de 1 para 1 para 1, como vocês já viram aí em alguma parte do curso. Além disso, a gente utiliza também para coleta de exames, né, os exames de chegada, que é o HB, HT, a tipagem sanguínea, o beta-HCG, no caso de mulheres em idade fértil. Esses são os mais comuns aí, né, os do protocolo em que a gente utiliza. Mas também você pode em alguns outros em situações especiais, como que podem ser úteis, como por exemplo a amilase, no caso de um trauma pancreático, o CPK, no caso de um grande esmagamento de musculatura ou grandes queimados, ureacreatinina, para mais tarde você ter com o que comparar nos casos em que pode evoluir com insuficiência renal. São situações especiais, a gente não coleta isso de rotina. O lactato, né, que mede a perfusão tecidual, isso é muito interessante, porque ele pode servir como fator prognóstico, muitas vezes. E também os acessos venosos a gente utiliza para administração de medicamentos. Obviamente, analgesia, drogas vasoativas, até antibiótico terapia, dependendo do tipo de trauma. A gente pode começar já na sala de emergência. Os tipos de acesso. Então, os tipos de acesso, o mais comum e habitual e que deve ser mais praticado, obviamente, é o acesso periférico, né? Com o uso do catéter, do gelco, que a gente fala, de preferência o número 14 ou 16, em adultos, claro, quando possível, em antebraço, né? E numa situação favorável, de preferência longe de um local que dobra uma articulação, alguma coisa assim, para você não ter dificuldade na hora de passar um volume, alguma coisa do tipo, né? Bom, outro tipo de acesso também que é permitido para os enfermeiros e para os médicos também é a jugular externa, que é essa que vocês estão vendo aí nesse indivíduo, que está bem evidente aí, fácil de ver, fácil de pegar, inclusive. Outros tipos de acesso aí, a gente pode ter acesso, a gente está falando de acesso venoso, obviamente tem aí a via traqueal, a via intraóssea que vocês praticaram no evento ao vivo, a gente vai falar aqui sobre acesso venoso. Então, o acesso venoso central, obviamente, ele não é a primeira opção, né? Você deve ter isso em mente. Você deve reservar isso aí para opções em que você não deve passar muito volume, porque é um catéter fino e longo, então você tem dificuldade de passar um volume grande, mas que às vezes é a única opção que você tem, né? É uma coisa mais... Não é uma conduta praticada normalmente, nós normalmente não indicamos isso, a gente opta por outras
outras alternativas como o venoso periférico, ou às vezes até a dissecção de veia, que você vai ver adiante aí. Mas venoso central você usa a técnica de Seldinger, né? Que é a punção, a passagem de um fio guia, você vai ver num filme a seguir aí, e o dilatador e o catéter que passa através do fio guia. Então você pode usar essa metodologia na jugular interna, você pode usar isso aí na subclávia, na veia subclávia e também na veia femoral, todos utilizando basicamente a mesma técnica. Esse é o filme, né, da técnica de Seldinger, legal vocês observarem aí, é uma coisa muito difundida, muito comum no mundo, não só no Brasil. O outro tipo de acesso é algo que a gente pratica com uma certa frequência, nos traumas muito graves, em que a gente não tem o acesso, por exemplo, um grande queimado, a gente tem uma dificuldade, ou as múltiplas fraturas de membros superiores, geralmente pode acontecer. A via preferencial geralmente é a safena magna. Como que a gente faz? Então, uma incisão, fiquem tranquilos que tem um filme também, mas é uma incisãozinha de mais ou menos 2 centímetros acima e na região ventral em relação ao malelo medial. Abre a pele, subcutâneo, disseca, isola a veia, passa dois reparos, né, de algodão, geralmente 2 zeros, pode ser, ou até 3 zeros, reparando acima e abaixo, faz um piquezinho parcial e passa um catéter. Detalhe, não passe um catéter gigantesco, né? Porque a safena, ela tem a vantagem de ser uma dissecção muito mais tranquila e rápida, mas tem a desvantagem de trombosar muito facilmente. Tromboflebites e tudo mais. Então, passe um catéter um pouco mais curto e o mais grosso que for possível. Que tipo de catéter? Você pode pegar uma sonda uretral número 8, número 6, é suficiente, tá? E uma via alternativa é a basílica, que é aqui na fossa cubital, no membro superior, incisão transversa mais ou menos 2 centímetros acima e ventralmente ao epicôndilo medial do húmero, não tão praticada, a não ser que você tenha alguma dificuldade aí em safena, não tenha safena, tenha cirurgia anteriores na perna, ou tem uma lesão muito extensa em perna. Então a técnica vai estar nesse videozinho aí, vocês vejam. Então basicamente os acessos venosos no trauma mais utilizados são esses que eu falei. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado, e é isso aí. Um abraço.